se você... O Bertolt Brecht tinha uma frase que dizia que pobre da nação que precisa de heróis. Eu discordo. Eu discordo. Pobre da nação que não tem heróis. Ou, pior ainda, que tem os heróis errados. Como é o caso do Brasil. Macunaíma, Getúlio Vargas, Lula. Uma nação sem heróis é uma nação sem os seus mitos fundadores. É uma nação sem história. É uma nação sem exemplos. É uma nação sem referência. E é fundamental termos referências. A gente sabe que crianças buscam referência o tempo todo. A questão é qual a referência que ela vai escolher. O professor marxista que fala que a grande questão da humanidade é colocar o homem dentro do banheiro feminino, a feminista que enfia um crucifixo no ânus em praça pública para chocar num ato de suposta rebeldia, num manifesto, num evento de senhorinhas católicas? Essa vai ser a referência? Ou a referência vai ser o Capitão América, que sem ser aceito pelo exército americano numa guerra para defender a sua pátria e a liberdade, faz de tudo, inclusive o inviável, para poder ser, de alguma forma, parte dessa força, com um ato de coragem e nobreza e sacrifício pessoal em prol de algo maior. Quais são os heróis que nós escolhemos? Quais são as referências? Se você permite uma narrativa que demoniza ou que desconstrói os verdadeiros heróis, aqueles que lutaram por algo mais elevado, que ajudaram a construir valores e a própria nação, porque lembrando sempre que construir é algo muito mais difícil, exige paciência, determinação, perseverança, enquanto que destruir é muito fácil, muito rápido, qualquer um sabe disso. Você construir uma família é muito difícil, você destruir é muito fácil, basta uma traição. Isso é muito triste, isso é muito prejudicial e muito nefasto a um país. Então, sem dúvida alguma, eu acho que o Brasil peca por essa desconstrução dos verdadeiros heróis que existiram. Quais foram os verdadeiros Existiram. Nós tivemos, por exemplo, uma figura como Joaquim Nabuco, defendendo com maestria o abolicionismo da escravidão, com argumentos morais. E aí vai um professor marxista falar para os seus alunos que a escravidão era, primeiro, existente por interesses capitalistas e depois acabou também pelos mesmos interesses capitalistas. Isso é uma balela. A escravidão existe com o ser humano desde que ele é ser humano. É uma das instituições mais antigas e enraizadas na história da humanidade. Ela existiu em quase todas as culturas. Ela acabou no Ocidente. Ela encontrou o fim dela com os Quakers, por exemplo, um argumento religioso, cristão, que colocou fim com base em luta moral contra aquela ideia de que você podia subjugar alguém mais fraco. A Declaração de Independência Americana, um ato único na história da humanidade, que merece toda a reverência, ela é uma confluência de valores iluministas, não da ala mais racionalista e arrogante francesa, mas muito da ala britânica, escocesa, de virtude social e tudo, liberdade, que deixa claro ali, né, na sua passagem mais famosa, reconhecemos que todos nascemos iguais, temos direitos inalienáveis perante o nosso Criador. Então, esse documento foi usado pelos grandes abolicionistas. Esse documento foi usado, por exemplo, por Martin Luther King na luta pelos direitos sociais da década de 60. Ele invocou o documento da Declaração de Independência para cobrar da nação aqueles valores, esfregar a hipocrisia na cara dos seus contemporâneos. E deu certo. Então, você tem heróis brasileiros, como, por exemplo, o Joaquim Nabuco citado, e outros que souberam
de alguma forma, ajudar a criar instituições, coisas que sobreviveram a eles. O Luiz Felipe Dávila tem um livro, na verdade mais de um, ele tem 2 livros interessantes sobre isso. Caráter e Liderança, e o outro eu esqueci o nome, do outro livro dele, eu esqueci o nome. Enfim, o Luiz Felipe Dávila tem 2 livros sobre mini biografias sobre esses heróis brasileiros. Você pode discordar da inclusão de um ou outro, ou obviamente que qualquer estadista tem um lado positivo e um lado negativo, inclusive Churchill, inclusive Thatcher, inclusive Reagan. Não existe perfeição quando se trata de ser humano. Mas foram pessoas que, na análise de Dávila, construíram instituições maiores do que eles, deixaram como legado algo positivo. Então, o Brasil precisa resgatar esses heróis do passado.